E aí, pessoal, beleza? Me foi perguntado sobre qual que é a minha divisão de treino atual, como que eu faço, como que eu monto ela, como que eu priorizo grupos musculares que, na minha opinião, requerem mais atenção, que são os meus pontos fracos, né? Como que eu faço para priorizar eles, como que eu mudo de bulking para cutting. E bem, atualmente eu estou fazendo uma divisão upper lower e eu costumava fazer upper lower 2 vezes na semana, então eram 4 treinos de musculação na semana. Mas agora, já que eu quero dar uma atenção maior aos membros superiores, eu comecei a fazer 3 vezes na semana membros superiores, mas com um volume reduzido em um desses dias de treino, que é um volume pré-recuperável, assim. No momento eu estou em cut, e aqui está mais ou menos a minha tabela. Eu sou o doido do Excel, que gosta de ter tabela para anotar tudo que eu faço na academia. Aqui tá tipo assim, dessa semana, né? Hoje é dia 14, então esse aqui foi o treino de hoje. O treino de segunda tá aqui. Esse aqui é meu peso, a variação de peso, que já que eu tô em cut, eu me peso quase que todo dia e anota aqui para ver como que mais ou menos o peso está baixando. Eu começo aqui no treino superior. É que meu, tá tudo misturado. Alguns exercícios eu ponho nome em inglês, alguns eu falo em português. Tipo, sabe, o meu treino é uma coisa, os meus tabelas de treino são meio que uma coisa que só eu entendo, assim, porque tem dificuldade. Mas eu começo com esses de peito, supino inclinado, que eu acho que é o melhor exercício de peito no geral. Uma puxada aberta anatômica, crossover, barra fixa com a pegada supinada, paralelas. Aí depois eu faço uma máquina de remada em que eu faço 2 séries com remada aberta, com a pegada aberta, e depois com a pegada fechada para focar em diferentes partes das costas. Eu faço apenas, como vocês podem ver, 2 séries de trabalho para quase todos os exercícios aqui. Aqui, a elevação lateral seria algumas vezes só uma série de trabalho, tríceps francês duas. O único que eu faço mais séries é o supino inclinado, que eu acho que é um exercício que realmente eu preciso priorizar mais. Então, no meu caso, esse aqui foi meu treino de upper da semana. E eu estou em cut. E se você fosse fazer a somatória, assim, vai ver que o volume até que tá um pouquinho alto para cut, mas eu tô fazendo um cut bem moderado. Tipo assim, meu treino não varia muito entre cut e bulking atualmente por causa que eu não estou fazendo mais nenhum cut nem bulking mais agressivos, né? Que seria que você põe num déficit ou um superávit calórico um pouco excessivo, que no caso seria, normalmente o pessoal fala que é passando de 500 quilocalorias, que no caso eu não faço mais, tipo assim, eu tô num cutting, mas eu tô num cutting que eu tô me sentindo ótimo, sabe? Eu quando fiz o cutting que eu terminei lá em agosto para a competição do ano passado, eu tava morto, tipo, eu tava sem nenhuma energia, eu tava comendo bem poucas calorias. Eu passei as últimas semanas comendo acho que 1.500 calorias. Agora eu tô comendo em torno de 2.000. E meu peso tá baixando. É que eu tô fazendo de uma. Eu não só tive um ponto de partida com menos gordura, então eu comecei a fazer essa dieta agora com um BF mais baixo do que quando eu comecei o outro, antes do ano passado, mas também pelo fato de que eu estou fazendo isso de uma maneira mais devagar. Tipo, eu quero perder peso de uma maneira mais lenta, assim, e depois ter uma facilidade maior em manter isso. Então, por isso que o meu volume de treino não muda muito, assim, de bulking para cutting. Eu acho que talvez a única coisa que eu faria é que poderia aumentar uma ou 2 séries de trabalho, assim, colocar mais 2 séries de trabalho nos treinos aqui. No caso aqui, podia ser colocar 3 séries também na puxada aberta, 3 séries no cross. Sabe, colocaria mais ou menos isso, porque o volume já tá bom, já tá. Aumentar isso daí mais em booking eu não acho que faria tanta diferença. Aqui meu treino de terça, comecei fazendo búlgaro, que eu faço numa máquina assim que. Não sei como explicar, tem tipo uma alavanca, você bota as anilhas, aí você segura assim, você é o búlgaro segurando o peso, não com peso nas costas. Aí é 50 em cada lado, aí eu faço stiff, 86, hack squat, mesa flexora, extensora no lateral e cadeira flexora. Aqui tá mais ou menos as cargas que eu utilizei. Aqui eu normalmente, para exercícios compostos de perna, búlgaro, stiff, hack, eu gosto muito de fazer séries de 6, que são uma carga mais elevada, assim, mais tenso, né? Uma série mais intensa, assim, com uma carga mais elevada. E eu tô respondendo bem para isso, na minha opinião, então tá tudo certo. Aqui, para exercícios monoarticulares como extensora, flexora, eu normalmente acabo algumas vezes fazendo só até a falha, eu nem conto repetição, nem faço muita repetição na reserva. Repetições na reserva é uma coisa que eu acho que é melhor utilizar exercícios compostos, porque se você sempre fizer exercício sempre até a falha, exercícios compostos, tipo búlgaro, stiff, até a falha todo o treino, realmente isso daí pode gerar mais fadiga, pode dar um desgaste maior, mas eu, pelo menos pela minha experiência, fazer exercícios monoarticulares até a falha normalmente não me geram quase nenhuma fadiga, assim, sabe? Porque a gente está falando do impacto no sistema nervoso central e quando você está envolvendo apenas um grupo muscular ou grupos musculares bem pequenos, o impacto não é tão grande. Quarta-feira é um treino superior, em que eu faço em outra academia, que é uma academia, uma Bluefit, que eu estou tentando zerar as máquinas lá.
Então, aqui eu começo com bíceps, máquina. Tudo aqui são praticamente treinos só de máquina. São tipo tudo máquinas da Hammer, que eu acho bem. Até tô gostando bastante dessas máquinas da Hammer. Aí no caso eu começo com bíceps, já que é um ponto fraco também que eu quero trabalhar. Aqui eu faço só pouca coisa pro peito. Eu faço 3 séries para bíceps, 3 séries para peito. E depois os outros exercícios aqui eu faço só 2 séries assim. Panturrilha e abdômen eu acabo fazendo aqui normalmente, ou faço num dia de cardio mais ou menos 4 séries ou 3 séries, assim, 2 vezes na semana para panturrilha e abdômen. Mas eu só faço um exercício para cada um desses daqui. Normalmente panturrilha, só panturrilha e pé já é o suficiente para desenvolver, é praticamente só o que eu faço. Abdominal, eu uso abdominal, que no caso eu faço tipo na máquina, mas eu faço meio que inclinado, como se fosse pro oblíquo, né? Eu tô gostando bastante, faço dos dois lados. Então, o treino de hoje foi isso aqui, bíceps máquina, supino máquina inclinado e aqui depois aqui cardio também, cardio à noite. Cardio que eu fiz em horário separado assim, porque agora eu tô em cut, então ainda mais se eu sem a faculdade à noite, então isso daí me deixa com mais tempo para fazer um pouquinho de cardio. Eu não gosto de fazer muito cardio, eu sei mais ou menos qual que é o meu limite, porque eu sei que uma coisa que eu aprendi quando eu fui fazer a preparação para a última competição é como que cardio excessivo gera uma fadiga exagerada e no final vai acabar atrapalhando o seu cut. Então, tipo, muitas vezes a gente acha que fazer mais cardio gastar mais caloria, vai acelerar o processo de perda de gordura, mas tem um limite do quanto de gordura seu corpo consegue perder em determinado tempo. Então não adianta você querer apressar o processo, tem que fazer o processo lento. Quinta-feira é dia só de cardio, 1 hora de cardio, dia meio que descanso ativo, mais ou menos. Sexta-feira, outro treino de superior. No caso aqui, eu faço outros exercícios, faço supino inclinado com a barra livre, não faço máquina aqui. Eu praticamente, é um treino parecido com o da segunda-feira, porém ele tem um volume reduzido, né? Já que eu tô fazendo membros superiores 3 na semana, esse último treino eu reduzo um pouco o volume. Tipo, para peito vai ser 3, 5, 7, acho que não, acho que é igual. Eu reduzo o volume para costas e também para bíceps, assim. É mais, tem o volume de peito é mais ou menos igual, mas também o volume de peito varia. Tu vê que no primeiro treino de segundo tem mais volume de peito. São 7 séries. Aí depois no segundo treino, só tem 3 séries. O foco nesse aqui é mais no bíceps, né? Então aqui dá 10, mais 7 dá 17, né? Que pra mim, eu acho que eu consigo, ainda mais não são séries totalmente até falha. Eu recomendo normalmente pra maioria das pessoas fazer de 10 a 15 séries semanais. Eu faço um pouco a mais, eu vou fazendo 17, mas isso é porque eu tô realmente focando em desenvolver um ponto fraco específico meu. Então por isso que tem um volume um pouco maior para peito e para bíceps assim no meu treino no geral. Enquanto que para pernas aqui, tipo, nem aumentei muito. Eu até que poderia, no caso aqui, digamos para poderia ser para glúteo aqui. Quando eu comecei a fazer Bulgari Stiff, eu fazia 4 séries, só que eu não conseguia me recuperar. Eu fazia Bulgari Stiff 4 séries de 6 cada um, e eu ficava tipo uns 3 dias com dor no glúteo. Tipo, aí quando era pro próximo treino, eu não conseguia treinar por causa que meu glúteo tava, tipo, dolorido. Então, tipo, eu já meio que aprendi assim que 3 séries é o máximo que eu consigo aguentar desses exercícios com uma intensidade boa, sem que comprometa a minha recuperação. Esse é o limite, eu consigo progredir bem e tal, mas se eu fizer muitas séries, eu já sei que isso daí é o que vai me limitar pro próximo treino. E, tipo, eu sei, por mais que posterior é um ponto fraco que eu quero trabalhar, eu tenho que saber mais ou menos o limite. O meu peito consegue aguentar mais volume, sem problema, bíceps também. O meu posterior e meu glúteo nem tanto. Então por isso que eu dou uma limitada. Então, daí o próximo treino. Aqui. Sexta-feira é esse aqui. Aí depois sábado eu faço o mesmo treino de perna de novo. Que é a mesma coisa. Bulgari, Stiff, Hex Squad, mesa flexora, extensora. Vai dar 9 séries. 9 séries para quadríceps. Algumas vezes eu faço 2 séries de extensora, né? Acabo nem fazendo 3. Mas normalmente varia da minha vontade, da minha energia assim. Mas no máximo vai ser 18 séries semanais para quadríceps, para posterior 3, 6, 9, mesma coisa também. Vai dar mais ou menos 18 séries semanais para cada um deles. 2 vezes na semana. Aí depois, domingo, normalmente eu faço cardio, eu faço só panturrilha, abdominal. Algumas vezes pode ser até um dia total de descanso. Mas minha divisão de treino é mais ou menos essa. Eu priorizo os pontos fracos, começando neles, dando mais atenção para eles. Não só priorizando eles fazendo os exercícios primeiro, que envolvem esses grupos musculares, que são exercícios que, na minha opinião, são os mais eficientes para esses grupos musculares, mas também com um pouco mais de volume. Enquanto que alguns outros grupos musculares, tipo abdominal e panturrilha, eu faço normalmente 3 a 4 séries 2 vezes na semana. Então isso tem um volume bem reduzido, tipo, é mais ou menos 6 a 8 séries semanais para panturrilha e abdômen. Então, tipo, alguns grupos musculares que eu sinto que
não vão evoluir muito mais mesmo, tipo, eles já estão mais ou menos no limite, não, realmente não vai fazer diferença pra mim na questão de competição, que panturrilha, antebraço, abdômen até que, dependendo da categoria, pode ter um valor, principalmente Men's Physique, mas eu não compito em Men's Physique, mas, enfim, tipo assim, abdômen é mais definição mesmo, tipo assim, por mais que o músculo a fazer exercício de abdômen vai ajudar a desenvolver musculatura, não é algo que no caso da competição, né, já que o meu foco agora é mais para as competições desse ano, então, devido a isso que eu tô focando mais em certos grupos musculares do que outros. Mas é mais ou menos isso aí, pessoal. Tipo, eu ainda continuo com a opinião que treinos, normalmente com uma frequência de 2 a 3 vezes na semana, para naturais, costuma ser a maneira mais eficiente. Ter um volume controlado. Isso daí é algo que, normalmente, que nem eu falei, é recomendado mais ou menos a 10 a 15 séries semanais, ou pode ser até iniciante. Se você é um iniciante, você provavelmente pode conseguir fazer até menos, né? E ter resultados. Você não precisa de muita série, porque quando você é iniciante, qualquer coisa que tu faz pode te dar resultado. Você só precisa se esforçar um pouquinho. Até mesmo se você fizer uma divisão de treino que eu acho que é ineficiente, como aquele ABCD, que primeiro treino é peito, segundo costas, depois ombro, aí bíceps e tríceps e perna. Ou no caso, acho que seria peito, costas, perna, ombro e bíceps e tríceps. Cara, você tem 4 dias da semana que você tá fazendo membros superiores e um dia da semana que você tá fazendo membros inferiores, sendo que os membros inferiores são maior parte do teu corpo é composta pelos membros inferiores, a maior parte da musculatura, não sei, digamos 70% do corpo é composto pelos membros inferiores. Então você tá 4 dias para menos da metade do seu corpo e apenas um dia para mais da metade do seu corpo. Então, tipo, eu acho que isso é uma maneira muito proporcional. Treinar músculo apenas uma vez na semana não vai te gerar hipertrofia suficiente, porque, tipo assim, o estímulo é muito pouco, precisa de uma frequência maior, e também não vai fazer com que você tenha aquelas adaptações neurológicas na cabeça, sabe, que do sistema nervoso, para a questão de pra aprender o movimento, né? Porque força e hipertrofia tem um pouco de diferença. Normalmente, iniciantes, eles têm um ganho de força mais rápido que ganho de hipertrofia. Hipertrofia é um processo mais lento. Ganho de força, apenas pelas adaptações neurológicas, de você fazer o exercício, aprender o movimento, fazer teu corpo se habituar com aquele movimento, já é o suficiente para você deixar ficar mais forte nele, você conseguir progredir carga, porque teu corpo está aprendendo a fazer um movimento, é que nem, sei lá, chutar uma bola. Quanto mais você chutar a bola, você vai ficar melhor em chutar a bola. E no caso do exercício, ajuda até certo ponto. Depois tem uma parte que você realmente vai ter que fazer as condições ideais para gerar mais hipertrofia para os seus músculos serem capazes de levantar mais peso nesse exercício. Mas é mais ou menos isso aí, pessoal. Qualquer pergunta vocês podem mandar aí nos comentários.